Olá, tudo bem? Meu nome é Everson Desord, eu sou membro do PG Renovados e hoje vou estar lendo com vocês Apocalipse do 9 ao 12 e convido vocês para fazer essa leitura comigo. Vamos lá. Capítulo 9. E o quinto anjo tocou a trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu um poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha, e com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhes dado poder, como o poder que têm os escorpiões da terra. E foi-lhe dito que não fizerem danos à erva da terra, nem a verdura alguma, nem da árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus. E foi-lhes permitido que não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. E naqueles dias os homens buscavam a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. E o aspecto dos gafanhotos era semelhante aos de cavalos, aparelhados para a guerra, e sobre a sua cabeça havia uma como coroa, semelhante ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes eram como de leão. E tinham couraças como couraças de ferro, e o ruído das suas asas eram como o ruído de carros, quando muitos cavalos correram ao combate. E tinham cauda semelhante aos dos escorpiões, e aguilhões na cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebreus era o seu nome Abaddon, e em grego Apollyon. Passado era já um aí. Eis que depois disso vem ainda 2 ases. E tocou o sexto anjo a trombeta. Eu vi uma voz que vinha dos 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rei Eufrates. E foram soltos os 4 anjos que estavam preparados para a hora, e dia, e mês, e ano, e fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros, era de 200 milhões, e ouviu o número deles. E assim viu os cavalos nestas visões, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeça de leões. E de suas bocas saíam fogo, e fumaça, e enxofre. Por estas 3 pragas foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que caíam da sua boca. Porque o poder dos cavalos está na sua boca e na sua cauda. Porquanto a sua cauda é semelhante à serpente, e tem cabeça, e com ela danificava. E os outros homens que não foram mortos por estas pragas, não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adotarem os demônios e os ídolos de ouro, e de prata, e de bronze, e de pedra, e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar.
e não se arrependerão dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem das suas prostituições, nem das suas ladruices. Capítulo 10. E vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o rosto era como o sol, e os pés como uma coluna de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs os pés direitos sobre o mar, e os esquerdos sobre a terra. E clamou com uma grande voz, como quando brava o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escreva. E os anjos que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão aos céus, e jurou por aquele que vive para todo o sempre, o qual criou os céus e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haveria mais demora. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anuncia os profetas, seus servos. E a voz que do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o, come-o, e ele o fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e o comi, e na minha boca era doce como mel. E havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me: importa-me que profetize outra vez, e muitos povos e nações e línguas ireis. Capítulo 11. E foi dado-me uma cama semelhante a uma vara. E chegou o anjo e lhe disse: levanta-te e mede o templo de Deus e o altar e os que nele adoram. E deixa o atrito que está fora do templo e não os meças, porque foi dada às nações a piração das cidades. Santa, por 42 meses, e darei poder às minhas 2 testemunhas, e o profetizarão por 1260 dias, vestidas de pano de saco. Estas são as 2 oliveiras e os 2 castiçais que estão diante do Deus da terra. E se alguém lhe quiser fazer mal, fogo cairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhe quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esta tem poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em guerra, e para ferir a terra como toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. E quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. E exagerará o seu corpo morto da praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma, e o Egito onde o Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão o seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão e mandarão presente uns aos outros,
Portanto, esses dois profetas tinham atormentados os seus habitam sobre a terra, os que habitam sobre a terra, perdão. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, puseram-se sobre os pés e caíram grande temor sobre os que os viram. E ouviam uma grande voz dos céus que lhe dizia: Subi cá, e subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos os viram. E aquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito aterrorizados, e deram glória ao Deus dos céus. É passado o segundo ais, eis que o terceiro dia cedo virá. E tocou ao 7º anjo a trombeta, e houve nos céus grandes vozes, que diziam: Os reis do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seu trono, diante de Deus, prostaram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que era e que há de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. E iraram-se as nações, e veio a tua ira e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem aos teu nome, e pequeno, e a grande, e ao tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se nos céus o templo de Deus, e a arca do seu concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Capítulo 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. E estava grávida, e com dores de parto, e gritava como com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal do céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as cabeças 7 diademas. E sua cauda levou após si a 1/3 parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações como vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparando por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1270 dias. E houve batalha nos céus. Miguel e seus anjos batalhavam contra os dragões, e batalhavam os dragões e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a antiga serpente, chamado o Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz nos céus que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador do nosso irmão é derribado, e qual diante do nosso Deus os acusa de dia e de noite. E eles os venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra dos seus testemunhos, e não amaram
a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que nele habitais. Aí dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando o dragão viu que fora lançado da terra, perseguiu a mulher que já dera à luz o varão, e foram dadas à mulher 2 asas e de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, a água como um rio, para que pela corrente a fizeste arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a boca e tragou o rio, que o dragão lançou sobre a sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher, e foi fazer guerra ao resto das suas sementes, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Essa é a nossa leitura. Convido aos irmãos e o pessoal a fazer uma oração comigo agora. Obrigado, Pai Santo, pela Tua Palavra, pelo Espírito Santo nos guiar todos os dias. Obrigado, Senhor Jesus, pela nossa família, pela Igreja, Pai Santo, pelos pastores, pelo Espírito Santo nos guiar no Teu caminho, Pai. E assim nós te agradecemos. Amém.